Estrangeiro, do Albert Camus, Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História, de Leandro Carnal, Arendt entre o Amor e o Mal, da Hannah Haberlin, Capitalismo Sem Rivais, O Futuro do Sistema que Domina o Mundo, do Branko Milanovic, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, Ideologias, da professora Gabriela Prioli, Ruído, Uma Falha no Julgamento Humano, do Daniel Kahneman, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Essa é a nossa lista do Clube do Livro, 4ª edição. E agora, vou falar da lista de livros. Rufar de tambores. Primeiro livro do Clube do Livro, 4ª edição, O Estrangeiro, de Albert Camus. É o nosso primeiro livro do Clube do Livro, 4ª edição. E excelente, né? Porque é um livro curto, é quase um conto expandido, é como se fosse o Alienista do Machado. Aliás, é mais curto que o Alienista. É um livro curto e, ao mesmo tempo, é uma história que serve desde debate, filosofia, o absurdo da existência, a náusea, como diria o semi-amigo do Camus, o Sartre, a náusea, ao sentido, o assassinato. É extraordinário. É uma obra densa, sem nenhuma palavra muito difícil, sem nenhum grande desafio de erudição e, ao mesmo tempo, de uma densidade filosófica extraordinária. Eu adoro O Estrangeiro, do Camus. Um clássico da literatura do século XX, considerado um dos maiores romances da literatura do século XX, um autor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura Muito bem. em 1957. Eu vou dar uma pista que vocês vão matar, o livro de 1942. Pronto, todo mundo vai O matar. autor nasceu na Argélia, Na estudou Argélia. filosofia. Ele é um pied noir, é um francês nascido na Argélia. Muito bem. E ele é um livro que discorre sobre um homem comum que se depara com um absurdo da condição humana depois de cometer um crime. Então, é um romance que traz questões filosóficas muito importantes, que fala muito sobre liberdade. A frase famosa inicial, Meursault recebe um telegrama anunciando que sua mãe morreu, mandado pelo diretor do asilo. Ontem, ele não sabe e não vai chorar. Isso vai ser importante depois. Como é que esse homem comum leva a sua namorada? Como é que ele responde tantas vezes, tanto faz? Essa indiferença dele diante do mundo. Como é que esse romance vai inspirar uma música do The Cure, Killing an Arab? Uma música do The Cure. O nosso segundo livro do Clube do Livro, 4ª edição, é um livro que fala sobre o tempo que a gente vive. É um livro que fala sobre a nossa sociedade. Ele é um livro muito citado, mas pouco lido. E o perigo de um livro muito citado, mas pouco livro, é que o excesso de simplificação pode distorcer a ideia daquele autor. A metáfora. Esse texto é muito mais do que isso. É quando ele muda a nomenclatura, ele sai daquele mal-estar da pós-modernidade, que é anterior a esse, e decide entrar no conceito de liquidez. Vocês vão ver que Bauman é um homem eruditíssimo. É um homem nascido na Polônia, em 1925, é um homem eruditíssimo, é um homem que escreve muito e escreve bem, tive o privilégio de conhecê-lo, e Bauman é uma pessoa que faz uma análise muito lúcida do mundo contemporâneo, faz muita lucidez e nos faz nos iluminar muito sobre as coisas que estão acontecendo. Acho que Bauman e o Byung-Chul Han são dois autores o Bauman sociólogo, que pensam muito a nossa existência no mundo atual. E Mundo Líquido é só uma metáfora, você vai descobrir muito mais que isso. O terceiro livro do nosso Clube do Livro, 4ª edição, é um livro muito importante de um autor que sabe muito sobre religião. E o que me impressiona desse texto é não só o quão fundamental ele é para que a gente possa discutir assuntos relevantes para o nosso desenvolvimento pessoal, Karnal, porque a religião, ela marca muito o nosso desenvolvimento como sociedade. Nós somos colonizados por um país católico. Então, isso está na água que todo mundo bebe, seja você um religioso ou não. Isso informa todo mundo, a religião informa todo mundo. O mundo continua sendo, a nossa cultura continua sendo. Então, os pecados capitais, independente da sua crença ou não, são metáfora para entender 7 pontos da personalidade humana. E 7 pontos onde o nosso desvio aparece a esse respeito. Eu gosto muito dessa ideia e concordo com a Gabriela, acho que foi o texto, eu comecei a escrever no botão esse livro, esse texto foi muito pessoal, foi muito mais pessoal do que os que vieram antes ou depois. O 4º livro do Clube do Livro, 4ª edição, é uma biografia da Hannah Arendt, Entre o Amor e o Mal, escrita pela autora sueca Anne Heberlein, que é doutora em Ética e Teologia. E essa biografia é muito interessante
porque ela vai fazer uma análise da vida da Hannah Arendt e da produção intelectual dela. Então a gente tem, enfim, essas esferas convivendo no texto. E a Hannah Arendt escreveu sobre a condição humana e viveu uma época muito importante da nossa história, viveu a ascensão do nazismo, viveu a Guerra Fria. E a gente tem no texto a chance também de conviver com algumas das pessoas com quem ela convivia, né? O Heidegger, Sim. a Simone de Beauvoir, o Sartre. Então é um texto muito interessante, é uma biografia bem bacana e traz a biografia para o Clube do Livro. Então a gente já tem um gênero diferente aí para a gente saborear. E o que eu adorei nesse texto é assim, qualquer pessoa que leia um pouco vai dizer, Hannah Arendt é o texto famoso sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém, que é a banalidade do mal. Toda vez que a gente fala banalidade do mal, a Hannah Arendt, o mal é praticado por pessoas comuns. Perfeito, isso é verdade. Mas com essa biografia você vai fazer uma trajetória intelectual dela. Ou seja, como ela chegou a casa, por que ela escreveu As Origens do Totalitarismo, por que ela escreveu Eichmann em Jerusalém, por que ela escreveu sobre os temas que ela escreveu no momento que ela escreveu, como essa mulher brilhante, absolutamente brilhante, e vivendo numa época atormentada, produziu tanto na sua Alemanha como depois nos Estados Unidos. Como é que ela produziu tanto? Os diálogos dela. É uma trajetória intelectual de uma grande mulher do século XX. Por isso que o livro é muito bom. Ele nos apresenta Hannah Arendt e a partir daí, se você quiser ler os livros dela, você vai crescer muito e com uma coerência biográfica, não? O quinto livro da nossa lista é de um autor sérvio, Branko Milanovic, que é um especialista em desigualdade e distribuição de renda, que foi economista-chefe do Departamento de Pesquisa do Banco Mundial. O nome do livro é Capitalismo Sem Rivais, o futuro do sistema que domina o mundo. Basicamente, o que ele vai fazer, com o apoio de vasta documentação e pesquisa, é dizer que o capitalismo hoje opera sem rivalidade. Ele é o sistema que domina o mundo todo e se opôs, né, no seu desenvolvimento histórico, principalmente ele coloca ali com especial atenção ao feudalismo e ao socialismo. E ele vai desenvolver a ideia de uma diferença entre os capitalismos que decorrem dos sistemas comunistas do leste europeu e da China, como um capitalismo político, em contraposição a um capitalismo meritocrático que caracteriza principalmente os Estados Unidos. E aí vai fazer uma avaliação, claro, falando das dificuldades e dos desafios e propondo aí coisas para o futuro, para o desenvolvimento desse sistema. O próximo livro, o sexto livro do Clube do Livro, quarta edição, é uma distopia. Vocês pediram muito, né, gente? Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, um autor maravilhoso, fantástico, um dos principais autores norte-americanos do século XX, vendeu 8 milhões de cópias dos seus livros, nasceu em 1920 e diz sobre a ficção científica o seguinte, eu tenho aqui uma frase dele para ler. Ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando na realidade está atacando o passado recente e o presente. Essa distopia é considerada um dos textos mais poderosos contra o autoritarismo e foi um dos textos mais censurados da história. A história, né, a personagem principal é um bombeiro. E a sua profissão é qual, Karnal? Queimar livros. Queimar livros num mundo dominado por telas. Pois é, galera. É isso mesmo. Que coisa estranha, né? Nossa! Que ficção científica louca, não é mesmo? O que eu acho maravilhoso disso? O Ray Bradbury escreve esse texto durante o macartismo. E muita gente achava que ele estava falando dessa perseguição à cultura do macartismo, mas ele próprio disse que ele não escreveu por isso, que ele escreveu com medo do que a difusão da televisão poderia causar. E ele morre em 2012. 2012, canal, foi o ano que o Facebook comprou o Instagram. E o ano em que as pesquisas mostram que a saúde mental dos jovens começa a cair. Olha que legal. E aí nós estamos num clube do livro. Que legal assim, pra gente avaliar. Alguém que não é da área de história vai dizer, mas a Gabriela falou macartismo, eu não sei o que é. Pergunte, procure. O senador Joseph McCarthy representou um pensamento conservador, tanto no final do governo Truman como no início do governo Eisenhower, em que comitou um comitê de atividades anti-americanas, que já existia antes, mas ele dirigiu esse comitê contra a penetração do comunismo em Hollywood, o comunismo no teatro, o comunismo no próprio Departamento de Estado. Foi virando um censor do bem, porque ele não fazia isso para reprimir as pessoas, ele fazia para salvar a democracia, para salvar a democracia ocidental norte-americana. O macartismo chegou a um apogeu mais perto que os Estados Unidos tiveram de uma censura real,
Muita gente sofreu, só para lembrar que o casal Rosenberg foi executado porque supostamente vendeu o segredo da bomba atômica americana para a União Soviética. Outros grandes cineastas tiveram que sair dos Estados Unidos. Macartismo é uma mancha na democracia americana. E neste período que se faz, por exemplo, do Miller, se faz as Bruxas de Salem, se faz uma série de Crucible em original, se faz uma série de livros metaforizando a perseguição à cultura. É agora um que eu tenho que falar, porque o próximo é um outro livro. Gabriela já havia refletido sobre política e acho que em plena polarização brasileira, Gabriela decidiu, está na hora de alguém sem a paixão no sentido de estar envolvido com um lado ou com uma ideologia, pensar um dos conceitos mais importantes do século XIX e bastante atual, que é o conceito de ideologia, e pensar sobre todas as maneiras que o nosso pensamento do mundo, inclusive o político, funciona a partir de mentalidades e de ideologias. Por isso que esse livro, que é muito bem escrito, é o segundo livro da Gabriela, né? Muito bem escrito e muito acessível, traz ideias muito importantes. Num mundo de política, vamos discutir com a autora, Gabriela Prioli, ideologias. Vocês vão adorar. A gente fala nesse livro sobre sociologia, liberalismo e conservadorismo e as suas nuances, mostrando que essas macroideologias são um guarda-chuva onde cabem muitas ideias diferentes e que vão mudando ao longo do tempo. E a gente vai mostrar, inclusive, canal, como o contexto histórico importa para que esses autores, né, que integram essas correntes ideológicas desenvolvam as suas ideias. O que eu sempre digo é, as pessoas estão respondendo aos problemas da sua época. São propostas para resolver aquilo que se apresenta como problema. E a gente tem também no livro uma coisa muito boa para a gente fazer junto com o Leandro Carnal, que é falar sobre Revolução Gloriosa, Revolução Americana e Revolução Francesa, e um pouco disso que o Carnal vai poder aprofundar com a gente, já que nós temos o nosso grande historiador. O 8º livro, para a gente ir para o final da nossa lista de livros, é Ruído, do Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sunstein. Eu vou ler rapidinho o currículo deles. Eu vou começar pelo Cass, que é professor na Escola de Direito de Harvard, especialista em Direito Constitucional, Políticas Regulatórias e Análise Econômica das Leis. O Olivier, que é professor de Estratégia e Política Empresarial. E o Daniel Kahneman, que é professor de Psicologia da Universidade de Princeton e recebeu inúmeros prêmios, entre eles o Nobel de Economia em 2002. Ele é autor de Rápido e Devagar, um livro que a gente cita muito. O que esse livro vai fazer? Ele vai tratar, a partir da psicologia social e de outras áreas do conhecimento, vai abordar o fato de que nosso julgamento é comprometido por ruídos e vieses. E não só vai mostrar como o nosso julgamento, a nossa tomada de decisão é comprometida pelos ruídos e vieses, como vai apresentar soluções para que a gente minimize o impacto desses ruídos na nossa tomada de decisão e, consequentemente, minimize o impacto desses erros, desses equívocos, dessas decisões mal tomadas na nossa existência. É um livro maravilhoso, com diversas experiências que vocês com certeza vão adorar. Agora você vai ler no Ruído como é que as pessoas pré-julgam a partir de um pressuposto que não tem a ver com o argumento e elaboram suas posições, inclusive políticas, equivocadamente. Nosso objetivo não é converter ninguém a nenhuma ideologia, a nenhum partido, a nenhum candidato. O nosso 9º livro é um dos pontos mais altos da literatura em língua portuguesa. Uma das grandes, a autora é uma das grandes romancistas brasileira. E esse livro é o último romance que ela escreveu. E, portanto, caracteriza uma fase mais madura dessa autora. A gente vai ler Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que conta a história da Macabea, essa moça que vem do Nordeste para o Rio de Janeiro, e basicamente fala desse não pertencimento, dessa mulher extremamente simplória, com dificuldade de se comunicar, mas de grande profundidade. É um texto muito profundo, um texto muito pungente, Carnal. O que eu adoro nessa ucraniana nordestina carioca, que é a Clarice, é o seguinte: os romances da década de 60, especialmente A Paixão Segundo GH e a continuação dele, eles falam de mulheres de classe média, com percepções urbanas do mundo, inclusive com boas formações intelectuais, como é a GH. Agora, quando a gente vai para Macabea, a gente muda completamente. Ela vai ao Nordeste, que apresentou o Brasil a ela, porque ela chegou direto da Ucrânia para João Pessoa, depois Recife, depois Rio de Janeiro. Então, nós mudamos, é quase que ela pensando de outra forma. Eu acho
um dos grandes textos A Hora da Estrela, e você sabe, em 9 entre 10 vestibulares, quando tem que pedir um texto. Nosso último livro do Clube do Livro, quarta edição, é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Essa autora que foi a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1993 e que escreve essa história sobre uma criança que sofre com racismo. A Pecola Breedlove, uma menina negra que quer ter o olho azul, como as mulheres brancas. Então, é um romance que fala sobre raça, é um romance que fala sobre gênero, é um romance que fala dessa divisão socioeconômica que marca a vida das pessoas e é um romance que, mesmo para os críticos que não se sensibilizam com essa temática, é considerado um grande romance, uma grande obra, e a Toni Morrison é considerada uma grandíssima autora. O segundo livro que me fez chorar, com quase 60 anos, foi O Olho Mais Azul. Foi uma série de coisas assim, me pegou esse livro, a dor dessa menina de não adequação estética, né, dá uma vontade de pegar no colo e dizer, não, para com essa bobagem. Dá vontade, mas ela trata de forma tão genial que a gente fica alterado durante o livro. É uma das grandes obras sobre o pensamento antirracista. Nossas colegas que trabalham diretamente com isso, Jamila Ribeiro e outras, recomendam O Olho Mais Azul como uma obra de consciência. Mas não está sendo escolhido porque é um panfleto. O mundo está cheio de bons panfletos, está sendo escolhido porque é uma literatura de primeira linha. É uma literatura muito boa mesmo.